E para falar de um tema super importante, que é a educação ambiental, o seu papel na preservação do meio ambiente, viemos parar aqui ao Ministério do Ambiente e vamos ouvir a repartição responsável pela divulgação da informação ambiental. Vai ser uma conversa super interessantíssima. Mas antes disso, acompanhe o vídeo com explicação sobre o que é educação ambiental. Até já! Educação ambiental é um processo de educação responsável por formar indivíduos preocupados com problemas ambientais e que buscam conservação e preservação dos recursos naturais e sustentabilidade, abordando os seus aspectos económicos, sociais, políticos, ecológicos e éticos. Falar sobre educação ambiental é falar sobre educação acrescentando a dimensão ambiental contextualizada e adaptada à realidade. E vamos testar um pouquinho o seu conhecimento sobre algumas questões ambientais. O quiz, logo a seguir, vai te dar uns elementos super importantes para entender isso. Até já! Sabias que o objetivo da educação ambiental é desenvolver nas pessoas a consciência dos problemas ambientais e estimulá-las a tentar buscar soluções para estes problemas? E agora te convido a conhecer uma série de conceitos para compreender o tema. Até já com o glossário. Educação é o processo de facilitar o aprendizado ou aquisição de conhecimentos, habilidades, valores, crenças e hábitos. Ambiente ou meio ambiente é essencialmente o meio em que o ser humano interage com outros seres, vivos e não vivos, é o que chamamos natureza. Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos pela Constituição de um país por parte dos seus cidadãos. Sustentabilidade social é a harmonia entre o meio ambiente e a cidadania com vista a tornar o mundo um lugar mais sustentável e saudável. E o que as pessoas pensam ou o que elas acham que seja educação ambiental? Vamos sair à rua e perceber exatamente qual a opinião dessas pessoas. Até já! A educação ambiental seria algo muito interessante, na minha opinião, porque é a partir da educação em que nós socializamos as pessoas. Então a educação ambiental seria um ponto de partida para construir uma geração consciente, porque é a partir da educação em que as pessoas vão saber por que fazem isto e por que não devem fazer aquilo. Então o indivíduo passa a fazer algo de uma forma mais consciente. E a outra questão também é a questão de que a educação ambiental serviria também para problematizar algumas práticas culturais que vêm lesando o meio ambiente. Então, essas práticas deveriam ser problematizadas e, a partir da educação ambiental, trazer aquilo que deveria ser a conduta de todos os atores sociais para com o meio ambiente. Então, a educação ambiental serviria para isto. A educação, quer seja ela formal ou informal, tem um papel na preservação da natureza, do meio que nos envolve, atendendo e considerando que o meio ambiente natural, este que nos envolve, ele funciona como uma base provedora e de subsistência para a vida e a saúde do ser humano. Na escola, na educação, a gente aprende, a gente recebe valores em função dos quais nós deveremos saber lidar e conviver com este meio para que ele possa continuar a prover para nós as mínimas e básicas condições para que nós possamos
viver em harmonia com o meio. Acho que seja importante a educação na preservação do meio ambiente, porque se tivermos uma sociedade educada, teremos mais pessoas que sabem lidar com todo tipo de lixo ou tudo aquilo que vira lixo. Teremos mais pessoas que sabem o perigo da poluição das águas, a poluição do ar. E por fim, estas mesmas pessoas terão a capacidade de influenciar os outros através das suas ações. E vamos agora ouvir uma intervenção super importante sobre a educação ambiental no Brasil. A Marília vai nos dar essa perspectiva e voltamos já já. Nós estamos falando de um campo bastante recente em que os pesquisadores na educação ambiental ainda, é um espaço mais recente ainda, porque nós estaríamos falando de como a educação ambiental ela chega aos espaços acadêmicos e de que maneira ela vai se estruturando nesse espaço. Mas a primeira vez que a gente começa e que nós começamos a identificar a educação ambiental como um campo de estudo é a partir do início, final dos anos 60, início dos anos 70, quando a crise ambiental ela se mostra bastante evidente e muito a partir do modelo econômico e do modelo de desenvolvimento bastante baseado, fundamentalmente, na produção industrial. E a gente tem aí algumas evidências nesse momento, no final dos anos 60, bastante fortes, de que existe uma forte relação entre a ação humana e os problemas ambientais. Isso se manifesta e é registrado, existe um livro, que é um livro que se chama Primavera Silenciosa, de uma autora que se chama Raquel Carson, e que aí, naquele momento, ela traz evidências científicas de como o problema se estrutura. A partir daí, também, nós começamos a perceber uma movimentação da própria sociedade, que reivindica, então, uma maior responsabilização por parte do Estado em relação a esses problemas ambientais que afetam diretamente a vida das pessoas. Associado a isso, a gente percebe na década de 70 uma série de movimentos sociais de reivindicação de várias outras demandas sociais e que se associa também à demanda pelas questões ambientais. A partir daí, um movimento ambientalista ele vai tomando mais força, vai amadurecendo em termos de ação, em termos de propostas, em termos de reivindicações. E nesse conjunto, a educação ambiental ela vai se constituindo e sendo balizada por eventos internacionais promovidos pela própria ONU, pela Unesco, em que a partir daí se começa a ter uma certa institucionalização. A educação ambiental ela vai se afirmando como um conceito científico, e ao mesmo tempo ela vai ganhando espaço nas agendas políticas nacionais e internacionais. No caso brasileiro, isso ocorre também, a gente começa a partir da década de 70, dos anos 80, mais fortemente, a ter a educação ambiental como um elemento a ser considerado nas políticas públicas. E o que isso significa? Isso nos dá uma legitimidade em termos de trabalho para os educadores ambientais e, ao mesmo tempo, possibilita que a sociedade perceba que a educação ambiental ela é também uma ação necessária desde o Estado, desde as políticas públicas. E mais do que isso, é um direito da cidadania. O conceito de educação ambiental ele vai se estruturando e ele vai se desenhando a partir desses movimentos. Não é um conceito que a gente tenha um consenso, existem vários conceitos de educação ambiental e dependendo da tendência teórica, dependendo dos autores. E mesmo quando a gente fala no campo da educação ambiental, alguns autores chamam isso de tendências, macrotendências, alguns chamam de correntes. Dentro da própria educação ambiental a gente tem uma série de abordagens possíveis, algumas que têm características mais naturalistas, ou conservacionistas, preservacionistas, que são tendências que para o senso comum elas são mais evidentes. Relacionar a educação ambiental com o estudo da natureza
ou aproximar a educação ambiental de um conceito de ecologia é bastante comum. No entanto, o que a gente percebe é que quando nós tratamos a educação ambiental como uma dimensão da ecologia, mesmo que a gente pense em uma ecologia social, em uma ecologia mais profunda, a gente percebe que ela não é suficiente para compreender os problemas ambientais, tendo em vista que eles estão relacionados fortemente à estrutura social. Alguns autores, e que aí fazem uma análise muito mais próxima aos conceitos da sociologia, eles interpretam esse conceito de educação ambiental como um estudo da própria sociedade, como um estudo das estruturas sociais e a relação que se estabelece com a natureza. Uma autora de bastante relevância e que tem sido um dos referenciais teóricos mais usados no campo da educação ambiental, não só no contexto brasileiro, mas no contexto mundial, é a professora Lucy Sauvé, e ela trata a educação ambiental como uma relação do sujeito com ele mesmo, uma relação do sujeito com o outro e uma relação do sujeito com o próprio ambiente, o que ela chama de Gaia. Nesse contexto, a gente tem trabalhado, e aí já pensando um pouco nesse contexto brasileiro, nós temos trabalhado muito balizados por algumas políticas de educação ambiental, estruturada no final dos anos 90, início dos anos 2000, e que nos dão algumas referências em relação à interpretação da educação ambiental para o contexto brasileiro. Pensando em que momento nós estamos no Brasil em relação à educação ambiental, eu diria que nós estamos num momento bastante difícil, um momento em que nós temos alguns retrocessos no campo político e que acabam dificultando o trabalho dos educadores ambientais, por falta de apoio aos seus projetos, por falta de reconhecimento da importância do seu trabalho e por uma desestruturação em termos institucionais. E a partir daí a gente pode pensar nesses desafios. Os desafios que nós temos nesse momento, eu acho que é recuperar espaço nas agendas políticas, recuperar espaços nas instituições governamentais, as instituições que têm o poder de decisão política, fortalecer os processos de formação dos educadores ambientais, tanto no ensino formal como nos espaços entre aspas, não nos espaços informais de trabalho e nas agendas políticas locais, principalmente em relação às políticas que no Brasil nós chamamos políticas estaduais e políticas municipais de educação ambiental. Então acho que nesse momento a gente passa por essa demanda de resistência, de manter as conquistas que o campo da educação ambiental brasileiro tem e avançar em relação às agendas políticas, colocar a educação ambiental na pauta do debate social para que nós possamos avançar com as propostas que estão no bojo desse ideário ambientalista. E mesmo para falar do contexto moçambicano da educação ambiental, vamos conversar com Eliseu Chandela, responsável pelo Departamento de Divulgação aqui no Ministério do Ambiente. Até já! E não se pode falar da educação ambiental, do papel da educação ambiental e deixar de lado um dos atores mais importantes neste processo. Estamos a falar do Ministério do Ambiente e justamente para falar deste papel importantíssimo e desta grande instituição nós temos aqui um representante que é o chefe de repartição de divulgação que trabalha nesta área de educação ambiental, que é o Eliseu Chandela, que nos vai aqui primeiro cumprimentar e saber como é que ele está nesta fase difícil que estamos a passar da Covid, como é que se sente? Bom dia, muito obrigado pela vossa presença e a oportunidade que nos dão. E estamos aqui para partilhar convosco as nossas ações, as nossas experiências no que diz respeito à educação ambiental. Pelo que percebi, a saúde está muito boa. Tranquilo. E a saúde ambiental, como é que está? Eu penso que a saúde ambiental também está bem, como fruto daquilo que nós estamos já a fazer nos trabalhos. Temos tido resultados que, se formos a medir, embora longe daquilo que é o desejado, mas estamos a trabalhar para que um dia as questões ambientais sejam mesmo uma prioridade nos processos de desenvolvimento do país. Bom,
Nós temos muito, acho que durante o próprio programa nós vamos perceber alguns conceitos, mas mesmo para início de conversa, até porque o que nos trouxe aqui em termos de tema é justamente o papel da educação ambiental para a preservação do meio ambiente. Comecemos mesmo do começo. O que é exatamente educação ambiental para quem está em casa e quer exatamente perceber do que nós estamos a conversar? O que é educação ambiental? Nós assumimos a educação ambiental como um processo. E educação ambiental não se desassocia da própria educação. Todo é um processo. E só que esse nosso processo, quando falamos de educação ambiental, está virado exatamente para despertar a consciência das populações, dos cidadãos, sobre a necessidade de preservar o ambiente, de preservar os ecossistemas para o bem da vida, para o bem da natureza. A nossa educação ambiental é aquela que desperta. Primeiro, o cidadão deve despertar para reconhecer, para ver os problemas ambientais. Só em função disso é que também precisa encontrar soluções para resolver esses problemas ambientais. Então, o papel da nossa educação ambiental visa exatamente despertar, não é, esse lado para ver as coisas boas e erradas que existem no ambiente. Em função disso, desenvolver atitudes certas, corretas para preservar, para o bem da natureza. Ou seja, no fundo, o cidadão tem uma relação direta com a natureza e com o meio à sua volta. Quando nós falamos de educação ambiental, estamos a falar do que ele tem como conhecimento de educação de base ou de qualquer relação com o meio ambiente de forma sadia. Obviamente que não se pode falar do ambiente sem se falar do cidadão. Afinal de contas, o homem, o ser humano, não está desassociado desse cenário todo do que é o meio ambiente. Então, tem um papel. Enquanto o próprio ambiente precisa do ser humano para a sua preservação, o próprio ser humano precisa desse mesmo ambiente para o seu bem-estar. Então, há uma relação intrínseca aqui que não pode ser desassociada. E a educação ambiental traz exatamente essas ferramentas para despertar no ser humano para que preste atenção nessas componentes todas que dizem respeito ao mundo, ao que lhe rodeia, precisamente quando falamos do ambiente. E se quisermos perceber exatamente a essência, como é que nós conseguiríamos verificar os tipos ou as formas de educação ambiental? Porque eu acredito que exista uma diferença entre o que nós vamos ter formalmente ou nas instituições de ensino e o que nós temos de base. Será que esta é a melhor forma de distinguir a educação ambiental familiar, informal, ou se calhar tem um outro termo? Como é que nós distinguimos as diferentes formas de educação ambiental? A educação ambiental tem a particularidade de ter esses três tipos, né? Três tipos. Nesse caso, né, teremos a educação ambiental formal, temos a educação ambiental não formal e temos a educação ambiental informal. E em termos de utilidade desses tipos, quando vamos ao campo do ensino formal, nós encontramos lá a educação ambiental formal, que é baseada nos currículos, não é do ensino, seja do ensino primário, seja ao nível superior e nas universidades, pelos cursos que lá são ministrados. Então temos aí essa educação ambiental formal. E partimos para um segundo tipo, um segundo momento, que é essa educação ambiental não formal. Obviamente que ela tem a vantagem de poder estar dentro do sistema de ensino, assim como estar fora do... É duplamente... Exatamente, fora do sistema do ensino. Então, essa educação ambiental não formal é feita por pequenas ações que nós vamos realizar para chamar a atenção às pessoas, às comunidades. Isto é, podem ser as palestras, são feitas dentro do sistema de ensino, são feitas fora do sistema de ensino, junto das comunidades. Temos ações práticas, que hoje em dia são as que mais resultados estão a trazer, que são... Vamos, por exemplo, ao plantio de árvores. Em vez de estarmos sempre a falar plante árvores, a educação ambiental hoje em dia parte para um outro formato que é
realizar ações, não é, práticas para a mudança do comportamento das pessoas. Então, essas estaríamos exatamente na base, na segunda, que é essa educação ambiental não formal. E temos essa também, que é a educação ambiental informal, que essa que é muito mais abrangente, que visa, tem como alvo 100% todo cidadão, seja onde ele estiver. Essa educação ambiental informal é baseada através dos órgãos de comunicação social, não é? Vão emitindo, seja lá, spots publicitários, seja algumas mensagens que visam despertar esse condão ambiental e de preservação ambiental nas pessoas. Então, são essas três vertentes de tipos que são a nossa base de trabalho. Nós já trabalhamos com o sistema de ensino em Moçambique, que era para introduzir conteúdos ambientais nos currículos. Trabalhamos também para a criação de cursos de gestão ambiental, de educação ambiental ao nível superior, e nós continuamos a trabalhar nessa perspectiva de trabalhar com as comunidades, envolver as comunidades na busca de soluções, na busca de ações de partilha de experiências, várias práticas de gestão ambiental e gestão de recursos naturais. Essas três formas que fez referência de educação ambiental, em que estágio está no nosso contexto em Moçambique? Fez referência, por exemplo, à introdução de educação ambiental no currículo e fez referência ao fato das instituições de ensino serem também uma forma, uma ferramenta de passagem desta informação ambiental, mas como é que nós estamos em termos de saúde? Educação ambiental temos ou não temos, a nível formal, informal ou não formal? Temos efetivamente Moçambique, como é que estamos? Temos, com as suas nuances e desafios, temos. Mas podemos estar felizes porque ao nível formal a educação ambiental já é uma realidade. Já é uma realidade, e todo o sistema de ensino em Moçambique do nível superior já estão lá cursos, seja no setor público, seja no setor privado. Obviamente, tem a questão no ensino primário, porque as questões de educação ambiental ainda não aparecem lá como uma disciplina, aparecem apenas como conteúdos transversais, que são lecionados uma vez a outra, uma vez por semana, são durante os 20 minutos da aula. Então, esse é o principal desafio. A nossa perspectiva é exatamente transformar essa educação ambiental e lá no currículo, numa disciplina. Se estiver bem recordado, ano passado o Ministério lançou em coordenação com o Ministério da Educação, lançamos um kit do manual de educação ambiental, que é exatamente para apoiar as escolas a aprofundarem mais os conteúdos ambientais para melhor abordar. Este é um passo que acredito que um dia vamos chegar numa fase que teremos uma disciplina específica no nível básico, não é? No nível primário, para selecionar a educação ambiental. E partimos para o segundo tipo, que é o tipo não formal. Este de fato é o que nós temos realizado, não é? E não só nós, temos visto que mesmo os parceiros apostam muito mais nessa educação, porque essa permite ter um contato direto com um público selecionado, uma zona específica em função de um determinado problema ambiental lá detectado. Então, em função disso, faz-se essa educação ambiental não formal. Fazem-se jornadas de limpeza num bairro em que mobilizam-se as comunidades, mobilizam-se os moradores daquele bairro. Faz uma forma também de transmitir aquilo que são os princípios de educação ambiental, para ver se as pessoas transformam a sua mente para o bem, para conhecer o bem da avaliação do ambiente. E temos esse terceiro tipo que para nós tem sido um calcanhar de Aquiles, porque ela acarreta custos. Hoje em dia falamos do tempo de antena, tem seus custos. Não é tão fácil nós estarmos sempre a produzir material para passar naquilo que são os programas de imprensa, embora temos a felicidade de
porque a educação ambiental é uma questão transversal e cada um tem o seu papel nessa caminhada. Há alguns órgãos de comunicação social que têm tido alguns conteúdos, não é, de educação, de sensibilização a título individual, mas para nós ainda estamos nesse problema, nesse dilema de não conseguir custear as despesas, não é, inerentes à publicação de conteúdos via imprensa. Até porque a questão da educação em si, a educação ambiental, exige que haja continuidade, exige que haja esta constante passagem de informação, de conhecimento, para que as pessoas até possam mudar, porque se nós assumimos que hoje vamos ter esta informação, depois amanhã não temos nada sobre isso e ficamos uma semana sem ouvir a respeito, dá-nos a sensação de que não está-se a fazer nada. Faz sentido que faz referência à necessidade de ter cada vez mais os órgãos de informação a divulgar informação ambiental, a educar também em paralelo para ajudar este Ministério. Mas em termos concretos, olhando para o estágio de Moçambique de educação ambiental e principalmente estas 3 formas que têm sido trabalhadas para levar essa informação ambiental, acredita que seja mesmo importante ter a educação ambiental? Qual a diferença seria ter e não ter educação ambiental em Moçambique? Faria uma educação. Gosto desse suspiro, porque só mostra que é realmente muito importante. Sim, não há nenhuma sociedade que vive sem educação. Sem educação. As questões ambientais são novas, elas remontam da década de 70 para cá, porque a educação ambiental isso é de década de 70 para cá, então é preciso sempre imprimir essa dinâmica para que a educação ambiental não morra. É preciso, a educação ambiental deve acompanhar o desenvolvimento do país, não é? Cada setor de desenvolvimento precisa ter uma educação específica, e o nosso país está a transitar de um estágio, não é, socioeconômico para um ou outro, que é exatamente a existência de recursos, exploração de recursos naturais. Precisamos também ter uma educação ambiental que acompanhe essas fases todas. A educação ambiental é dinâmica, ela não pode parar, é uma educação. Então, toda a vida na Terra está sempre na componente ambiental. Sem a componente ambiental não se faz nada. A vantagem da educação ambiental hoje, ela incorpora-se em todos os sentidos da vida, na componente social, componente cultural, econômica e tudo mais. Então precisamos aprofundar, modernizar e acompanhar esse desenvolvimento, não é, com vista a cada vez mais a despertar a consciência das pessoas, desde a tenra idade até o nível dos decisores políticos, para se prestar atenção nessa componente de educação ambiental. E qual o papel do cidadão? Como é que ele pode contribuir neste processo? Porque não nos interessa de forma alguma estar a fazer referência a um ministério ou a uma entidade que tem alguma responsabilidade acrescida nesta área da educação ambiental, até o Ministério da Educação, sem fazer referência ao próprio cidadão, que é alvo e também tem este reflexo positivo, se houver educação ambiental. Como ele pode contribuir? Qual é o papel exato do cidadão? Eu, Regina, o Samuel, o Eliseu, neste processo educativo ambiental? A vantagem do nosso país é a Constituição da República já prevê essa participação do cidadão, para dizer que o cidadão não é alheio à questão de educação ambiental. Temos o artigo 90, que já prevê o direito do cidadão de viver num ambiente saudável e o dever de o defender. Mas que são direitos. E agora temos os deveres, que no artigo 45 já aparecem os próprios deveres de preservar o ambiente no qual nós vivemos. O cidadão tem o seu papel, e porque aqui aparece, são ganhos para ambos. Quem cuida do ambiente sempre vai ganhar, o ambiente também se vai ganhar. Então, o cidadão não pode estar alheio, não é, desse processo todo de educação ambiental, relegando para os outros, tal como temos assistido. As pessoas sempre aparecem aquela coisa: existe alguém para fazer isto, existe um setor para fazer isto. Então nós é preciso começarmos a desconstruir esse tipo de pensamento face àquilo, face ao ambiente, porque afinal de contas todos nós somos parte desse ambiente. E Moçambique assenta-se também, os princípios de Moçambique assentam-se
assim naquilo que são os princípios universais, não é? Nas cartas universais, nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, todos nós temos um papel. São questões pequenas, locais, que vão ter resultados grandes, não é? Começando de casa, não é? A preservar o nosso ambiente, ser sensível às pequenas questões, essa sensibilidade que depois, ao transportarmos para a sociedade, vamos ter um olhar crítico, não é? De mudar alguma coisa. Fazemos a nossa parte. Então o cidadão tem esse papel e o que pode fazer? Se não consegue fazer de forma individual, junte-se. Há um movimento, que há tantos movimentos que já estão a fazer alguma coisa. Se tiver capacidade, produzam o seu movimento, a sua organização, a sua associação e trabalhe na preservação do ambiente. Não esperar que sejam os outros, não é? Porque os impactos negativos da má preservação ambiental não têm fronteiras, não é? Sim, não tem fronteiras. Se elas vão prejudicar a mim, não é? Com comportamento positivo, vão prejudicar a mim sem comportamento positivo também. Quais são os maiores desafios em termos de educação ambiental que nós temos, até a perspectiva do futuro? Nós estamos agora num estágio que é positivo, mas há todo um caminho pela frente. Quais são as maiores barreiras que nós queremos ultrapassar para sermos a referência em termos de educação ambiental? As barreiras que nós queremos ultrapassar é a mente. Enquanto não tivermos a mente devidamente transformada, não é, com sentido de pertença, esse será o nosso principal calcanhar de Aquiles. Então, o que nós temos que fazer neste momento é exatamente identificar as diferentes estratégias de educação ambiental para os diferentes tipos de alvo. E estou a prever, por exemplo, começamos a trabalhar mesmo com as crianças a partir da terceira idade, não é? Se houvesse um trabalho muito forte com as crianças desde a 5ª classe até a 10ª classe, acredito que poderíamos fazer uma geração, daqui a 25 anos, 30 anos, poderia ter uma geração com uma consciência muito diferente. Uma geração mais consciente. Mais consciente, obviamente, mas sim, uma geração mais consciente. Então, mas é um processo. Não é fácil moldar uma árvore crescida, não é? Mas é fácil. É de pequeno que se torce o pepino. É de pequeno que se torce o pepino. Mesmo nesta senda do pequeno que se torce o pepino, vamos para um curto intervalo, só o tempo de beber uma água, e voltamos já com mais um pouquinho desta conversa interessante. Até já. E voltamos justamente para perceber o que é que nós temos aqui de atividades ambientais, todas viradas à educação ambiental. E estamos aqui novamente com o Eliseu, que é o nosso querido, aqui a nos explicar quais são as atividades desta repartição, que é a virada à divulgação. Eliseu, o que é que nós temos aqui em termos de atividades? O que é que acontece a nível do departamento, mas a repartição especificamente? Nós, ao nível da repartição de divulgação ambiental, levamos a cabo aquilo que diria a divulgação, porque nós já temos uma legislação consolidada aqui ao nível do país, e essa legislação, em função da sua especificidade, tem o seu público-alvo. Então, temos feito a divulgação da legislação ambiental em função desse público. E também promovemos algumas ações concretas de modo a motivar, a estimular os cidadãos, assim como o setor privado, a abraçar, a ter em conta as questões ambientais. Se estiverem bem recordados, nós lançamos há um tempo atrás este é no segmento da campanha de banimento do saco de plástico. Nós temos algumas ações que é tentar trazer cestos ou sacolas produzidos na base de material alternativo ao saco de plástico. Já agora, mesmo a olhar para o cenário, nós temos aqui algumas referências que nós podemos já ir conversando e mostrando.
Estes são os exemplos, pelo que eu percebi. Isto é tudo desenvolvido pelo Ministério? Sim. Esse material aqui é produzido pelo Ministério não para distribuir, mas para sensibilizar e divulgar. Isto é estimular o setor privado, não é? A dizer, afinal de contas, é possível modernizar ou converter um sistema do consumo baseado no plástico, porque nós já conhecemos quais são os impactos que o plástico está a trazer. Não propriamente o próprio plástico, mas o problema, na verdade, vem da consciência, a nossa má gestão do saco de plástico. Então, nós percebemos que se pudéssemos trazer uma alternativa ao saco de plástico com material que em pouco tempo vai se degradar na natureza, então podemos fazer isso. Então, temos aqui essas pequenas soluções, não é, que nós gostaríamos que o setor privado abraçasse, não é? Abraçasse para poder abastecer o nosso mercado, não é? E esta é uma campanha que foi definida, eu sou bioagradável. Essa é uma campanha, isso é o logotipo que nós, aqui já está registrado ao nível do Ministério, no ENOC, essa marca de registro para estampar em todo o cesto biodegradável. E é usado em todo o país, em todas as províncias, as pessoas podem pelo menos conhecer de perto e saber disto? Não, por enquanto não, mas havendo necessidade, as pessoas podem se aproximar às direções provinciais, não é? Elas depois poderão lhes facultar o logotipo. Certo. Temos mais alguns exemplares aqui. Temos este. Sim, este mais para ver até que ponto as nossas ações estão a ter resultados. E aqui é uma iniciativa do setor privado, não é? Uma iniciativa do setor privado que decidiu produzir esses pequenos caixotes para os takeaways e tudo mais. Então é para... Qual exatamente o diferencial deste takeaway com os outros que nós encontramos pela rua? Este aqui é produzido na base de papel, como tem visto. E o tempo de degradação é muito mais reduzido em relação àquele outro takeaway que está aí, que ele é produzido na base que ainda é condição de um plástico, na verdade. Este também é biodegradável. Agora, este aqui também pode ser reutilizado. Sim, esse pode ser reutilizado, dependendo do produto que nós vamos... Então, em termos de trabalho, inicialmente vocês têm feito divulgação de informação ambiental, levar estes bons exemplos, campanhas. Com qual periodicidade e quais são os alvos normalmente que são utilizados ou são vistos como principal foco? A nossa estratégia de trabalho, de divulgação, está associada àquilo que são as datas ambientais. Durante o ano temos datas ambientais em função dessa data ambiental, em função do lema, da temática que a data nos traz, nós trabalhamos e tentamos levar essa mensagem para o público, não é? Para poder transformar a mente, para poder aderir a bons hábitos, não é? Então eu lembro que em julho passado, quando do Dia Mundial da Saúde de Plástico, fizemos uma exposição, não é? Em que não só este material esteve lá patente, mas também produzido na base de outro material alternativo. Temos, por exemplo, o cinzal, não é? Que é muito bonito. Está aqui. Temos este, que é na base de cinzal. Este tem a vantagem porque é utilizado mais de uma vez. Pois, não é? Diferente deste. É reutilizável, é bonito, é uma sacola muito. E os quilos que leva, este aqui também já são diferente dessa. Não é? Essa aqui a pessoa leva e chega em casa, arrumou, não é? Está a sair para o mercado e leva consigo. E pode colocar na bolsa. Exatamente, tem essa vantagem. E estimulamos também outro tipo de cestos na base de outros materiais, pode ser de algodão, pode ser de palha, não é? E queremos também ver se conseguimos catalisar o nosso sistema de produção artesanal do cesto, não é? Que era uma nossa prática nos tempos que foi desaparecendo e dando lugar ao plástico. Mas acredito que é um trabalho conjunto de todos nós como promotores, mas também o setor privado também que encontra aqui uma oportunidade também de se reafirmar e trabalhar. E o cidadão também, ele pode
participar e colaborar de forma individual? Obviamente pode e nós estimulamos. Perfeito. Em jeito de fecho, Elísio, nós temos tanta vontade de ficar aqui, ficar a conversar sobre todas essas atividades, mas o nosso tempo é sempre a contar com várias outras situações e o tempo é dinheiro, infelizmente. Em jeito de fecho, qual conselho deixaria a quem nos está a ver agora de televisão e que queira saber mais sobre educação ambiental ou não acha importante a educação ambiental ou não seja até consciente ambientalmente? Qual recado, qual mensagem deixaria aqui? O principal recado que eu ia dizer e deixar aqui é que não podemos ver a educação ambiental como uma ação dos outros. Cada um é parte desse processo educativo. Tal como nós educamos nossas crianças em casa sobre outras matérias, aspectos culturais, né? E aspectos econômicos, devemos começar também a educar as nossas crianças em aspectos ambientais. Começarmos lá de casa a segregar o nosso lixo, começarmos lá de casa também a plantar as árvores, não é? Preparando as mudas, o lixo, usar aquele lixo para ser a nossa compostagem, não é? São essas pequenas ações que nós podemos começar desde casa. Sermos sensíveis ao papel, não é? No meio do quintal. Temos que começar a ser sensível. Um papel a voar no meio do quintal, nós temos que saber o que destino a dar esse papel. E é preciso ressalvar que existem pessoas que já dedicadas, que fazem pequenas ações. E nós, como Ministério da Terra e Ambiente, como Direção Nacional do Ambiente, estimulamos essas pequenas práticas, não é? Para que amanhã possamos ter um mundo seguro. Afinal de contas, é de ideias isoladas que se constrói um mundo mais coletivo. E todos juntos? Vamos construir a geração C. A geração mais consciente. Acho que esse fecho foi fantástico. E mesmo a terminar, não se esqueça que nós já temos as nossas redes sociais disponíveis. Vá lá, verifique, e nós temos a nossa página lá online, do Facebook, Mídia Mais TV. Chegue à nossa página onde está o nosso programa e envie vídeos, sugestões de temas e principalmente as boas práticas ambientais. Aí de casa podes gravar um vídeo e mostrar as suas boas práticas ambientais. Reaproveitou lixo, reaproveitou garrafas, plantou uma árvore, viu um amigo a fazer uma boa prática ambiental. Faça um vídeo, partilhe conosco que nós vamos ter o maior prazer de passar no nosso programa. Fique agora com as boas práticas e até a próxima semana.